Hoje eu trouxe uma convidada muito especial aqui para o canal, que já faz um tempinho que a gente vem planejando e pensando em ter esse um a um, de ter essa conversa para poder ajudar vocês no processo de inglês. Hoje eu irei falar sobre 5 maiores dificuldades de brasileiros no aprendizado do inglês. E eu trouxe aqui Denise, nada mais do que ela, que já vem me ensinando inglês já há algum tempo. A Denise, ela tem 15 anos de experiência já ensinando a língua, ensinando inglês. Ela já está craque, fala, além da paixão pelo inglês, ela também fala italiano, alemão e espanhol. Denise, quais são as 5 dificuldades que os brasileiros têm no aprendizado do inglês, na tua opinião, que já vem ensinando já há vários anos? Eu vou mencionar algumas delas e depois a gente pode falar mais especificamente, dar exemplos. Uma das primeiras seria a questão do planejamento, da disciplina, da constância no estudo da língua. A segunda seria quando a maioria das pessoas, elas que estão aprendendo a língua inglesa, elas reclamam, elas se queixam de que a língua, o inglês, chega num determinado nível e ali não vai nem para frente e nem para trás. Nem melhora, nem piora, ou piora e não sai dali, que geralmente a gente chama esse nível de essa situação, essa circunstância de plateau, né? Plateau é como se fosse uma cadeia rochosa assim que de um nível só. Não é acidentado, não vai para cima, não vai para baixo, é tudo plano. A outra questão seria a entonação. E aí, da entonação, nesse campo da entonação, existem vários outros pontinhos a serem trabalhados, que é a questão do ritmo, é a questão do sotaque, que a maioria das pessoas pensam que o sotaque, que ter sotaque é algo negativo, na verdade não é, porque o sotaque é a identidade do indivíduo, né? Todo mundo vai ter sotaque. A outra questão que a maioria dos brasileiros, quase praticamente 100% dos meus alunos tem na pronúncia do sufixo ed, que geralmente vem no final das palavras que estão no passado ou no particípio. Por exemplo, se eu quero falar que eu trabalhei ontem, I worked yesterday. A maioria dos brasileiros vai falar I worked yesterday. E isso vai comprometer um pouco o entendimento ou até mesmo demonstrar um certo domínio da língua. Que quando você chega num determinado momento da sua vida, se você mora fora, você gostaria, obviamente, que o seu inglês já estivesse num nível melhor. Alguns querem que esteja um pouco mais próximo do inglês nativo, falado no local onde mora. E eu diria que a quinta é a reprodução dos sons vocálicos. Só para você ter uma ideia, no inglês existem cerca de 20 sons vocálicos. É muita coisa, enquanto no português existem 5 letras, a, e, I, O, U, como o caso do PH, do TH. É muito, às vezes, complicado, porque é um som que não existe na língua portuguesa, produzido numa região que a gente geralmente não usa, porque cada língua tem uma região na face onde ela vai ser produzida. E aí o que a gente tenta fazer? A gente vai tentar produzir na mesma região do som mais semelhante que se tem em português. Mas a gente vai já falar mais sobre isso. Eu vou explicar direitinho, pode ter ficado um pouco confuso. Então, seriam mais ou menos esses cinco pontos. E a gente vai falar sobre eles. Tá ótimo, nossa. Uhum. E quando você falou no platô, e eu lembro que eu tô um pouco, às vezes, eu tô mais ou menos nessa fase do que o inglês eu cheguei no nível, Uhum. mas aí às vezes eu sinto, nossa, o que que eu posso aprender mais e que deu uma parada? Como que eu posso mudar isso? Porque eu acredito que a língua está em movimento e eu amo aprender. Eu sou ambiciosa com relação a aprender a língua e o que eu Muito, é posso verdade. fazer mais? Uhum. Então, o platô, que foi o segundo ponto que eu mencionei, na verdade, ele está diretamente ligado ao primeiro.
que é esse planejamento, essa disciplina e constância no estudo da língua. Do que, infelizmente, é cultural nosso de não ter planejamento. Não existe muito planejamento da nossa cultura, não existe planejamento financeiro, assim, óbvio, é algo que está surgindo agora, graças a Deus, Uhum. algo muito bom. A gente quer as coisas para ontem, né? Não Imediatismo. existe muita disciplina, é aquela coisa do jeitinho brasileiro. Não, para se programar para quê? Chegar lá, a gente vê, vai dar certo. Quando na verdade não é assim. E isso tudo reverbera na questão da falta de paciência. Uhum. Ora, se a sua própria língua você não aprendeu de uma hora para outra, quando você era pequeno, você só escutava, depois você tentava repetir o que as pessoas falavam, perdão, e falava tudo errado, depois falava tudo correto. E ainda hoje, quando você lê um livro, você assiste uma televisão, você lê um jornal, você aprende uma língua, uma palavra nova, que o português é uma língua bastante complexa, tá? Uma das mais complexas. Uhum. Então, você tem que entender que para aprender uma língua também é assim, ter paciência consigo mesmo. Mas tudo isso, a maioria disso, infelizmente, o brasileiro não tem, né? Em alguns casos, quando você tem um filho, você coloca o filho num curso de inglês e ali o filho já vai aprendendo desde pequeno, porque você entende que no futuro aquilo ali vai abrir as portas de trabalho, de intercâmbio e vai facilitar a vida do seu filho. Mas, infelizmente, não é a realidade do Brasil. No Brasil, a gente ainda, você vê que a maioria das pessoas que vai para em curso de inglês vai porque quer ter uma oportunidade, quer ter mais oportunidade no trabalho, precisa, porque precisa aprender o inglês, mas não tem mais tempo para estudar, porque está trabalhando. Aí tem a dificuldade de conciliar o trabalho com o estudo. Tem gente que só vai pegar no livro na hora de fazer a tarefa ali, 15 minutos antes da aula começar. E assim, pensa que vai aprender o inglês num passe de mágica, e não é assim, né? É estabelecer como objetivo ser intencional do que você está fazendo. Há quanto tempo tu estuda inglês, Mara? Muito tempo? Quanto tempo? Isso. Eu acredito que uns 7 anos, eu já vou fazer 5 anos aqui na Austrália, 7 anos, ou 2 aulas por semana, mas mesmo assim eu ainda estudava por fora, tanto que eu ouvi pessoas falando assim, nossa, você tem habilidade com inglês, e eu respondi assim, isso aqui é comprometimento, não é que eu tenho habilidade, eu tenho Muito. dificuldade, mas eu sou muito comprometida, então se eu quero aprender, não vai cair do céu, eu não vou aprender por osmose, então, eu tinha as minhas aulas e eu praticava muito em casa, no YouTube, com todo o material que eu encontrava pela internet. E isso foi fazendo com que eu fui desenvolvendo mais. Mas eu já vou fazer 5 anos morando na Austrália e eu ainda estudo, você sabe. E eu ainda cometo erros simples. Constantemente. E eu entendo que ainda preciso. Eu não posso deixar para lá porque eu estou morando aqui. E eu faço planejamento. Eu trabalho full time. Eu tenho outras coisas para fazer além do meu trabalho. Eu tenho aqui o YouTube que eu tenho que me dedicar, que toma bastante tempo. E eu ainda estudo inglês. Porque eu sei que estudar o inglês e ter ele no meu planejamento, ele vai abrir muito mais portas. Com certeza. Poxa, nós morando fora, parece besteira e tem gente que gosta de usar a expressão, quer se aparecer. Quanto menos português a gente usa no dia a dia, a gente vai esquecendo. Tem horas que a gente pensa numa palavra e não consegue lembrar, lembra do Tá. inglês. Uhum. Porque ali você não está usando muito mais, você não está praticando. Às vezes você escreve errado, você olha, meu Deus, como foi que eu fui escrever essa palavra errada? Cadê o acento ortográfico, né? Porque isso é normal, você não está usando, né? Então, com o inglês vai ser a mesma coisa. É porque você fez intercâmbio também, não é Sim. isso? Uhum. E você é uma pessoa altamente disciplinada, assim, a diferença de quando a gente começou a ter aula até agora é gritante, assim, eu tenho muito Sim. orgulho de você. Olha, veja para mim, eu estudo inglês há mais de 15 anos. Comecei a estudar inglês sozinha, quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. Eu fui para a universidade quando cheguei lá, porque eu sou do tempo de quem fazia curso de inglês, era só gente rico. Minha mãe falava, eu não vou pagar porque você não é rica, mas eu queria muito aprender. Quando eu cheguei na universidade, eu até pensei, eu não vou aprender, todo mundo aqui já sabe. Mas consegui, e isso foi com disciplina.
E isso foi com constância. E é porque eu estava na universidade, todas as disciplinas eram em inglês, era tudo feito em inglês. E ainda hoje eu aprendo. Ainda hoje eu preciso estudar para dar aula. O que pode ser feito quando a gente acha assim que, nossa, eu já estou estudando inglês há bastante tempo, mas parece que o negócio ali empacou e não se movimenta. Você tem algumas dicas que pode ser feito para a gente ter esse movimento mudar, sair do platô, daquela coisa que não está Sim. mais aprendendo, Uhum. estágio? Para a gente falar sobre o que fazer, primeiro você tem que identificar o que exatamente esse platô, essa estagnação no aprendizado da língua para você. Porque, por exemplo, você depende, primeiramente, se você não tem um planejamento, se você não sabe onde você quer chegar, você vai ficar perdido. Então, você não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Primeiro, você estabelece o objetivo. Depois, só estabelecendo o objetivo, você vai saber o que você tem que fazer para chegar até lá. Por exemplo, o seu objetivo, enquanto a gente estudava inglês, foi mudando. Primeiro, quando você me procurou, você chegou até a mim e me pediu ajuda porque você queria elevar o seu inglês de nível. Digamos, quando a gente começou, o seu inglês era o B1, que traduzindo, né, para quem não conhece a nomenclatura de língua, o B1 é um intermediário, é um baixo intermediário. Você queria chegar a um B2.2, a um C1, que seria um intermediário avançado, né, um upper intermediate, ou um avançado, né? Então, você tinha esse objetivo. Um dos platôs seria esse, que eu diria que é um platô estrutural. O que é um platô estrutural? Para você avançar na língua, você precisa adquirir mais vocabulário, vocabulário mais avançado. Você tem que entender a gramática avançada. Outro problema, né? Principalmente quem quer uma solução rápida, que não entende a questão da paciência, da disciplina, da constância do planejamento. Tudo, por isso que foi o ponto 1, porque tudo vai recair nisso, né? A gente não gosta de estudar gramática, a gente acha chato, maçante, mas para atingir um avanço na língua satisfatório, como nativo, que a maioria quer, precisa-se prestar atenção à parte estrutural da língua. Focar no aprendizado do vocabulário avançado, melhorar o vocabulário que você já tem e se certificar de que você compreende e utiliza os tempos verbais corretamente. Por exemplo, que ao invés de usar sempre o passado simples, por exemplo, I traveled to Australia. Quando você vai falar de uma experiência, você não usa simplesmente o verbo no passado. Eu viajei para a Austrália. Você vai falar I've traveled to Australia. Que seria o present perfect, né? Então, mas aí até você utilizar essa estrutura, você já passou por todo um processo e você já melhorou o seu inglês. A outra questão do platô, eu chamo de platô rítmico. O que é esse platô rítmico? Você tem que entender que cada língua, ela tem o seu ritmo, ela tem a sua entonação e ela é produzida numa zona diferente do seu rosto. Por exemplo, as línguas que têm origem germânica, como o alemão, como o dinamarquês, essas línguas mais nórdicas, o holandês, elas são produzidas nessa região assim mais a garganta, elas são mais guturais, por exemplo. Reisen, Rabais, alguma coisa. Então você percebe que é tudo aqui. As línguas latinas, como o português, o italiano, o espanhol, elas são mais anasaladas. Então elas são produzidas mais nessa região. Então por isso o tom delas vai ser na maioria mediano a baixo. E línguas como o inglês, por exemplo, o inglês ela é uma língua que você não que você silábica, né? É uma língua que tem um tom mais alto e você vai pontuar determinadas partes da palavra, não a palavra toda, como é no caso do português. Por isso que as pessoas até falam, quando você fala uma língua diferente, parece que a personalidade toda muda, mas é verdade.
porque você vai acionar uma musculatura do seu rosto que você não estava acostumada. Porque a língua, o que é uma comunicação? O que é a língua? Existe a comunicação verbal e a não verbal, que ocorre no seu corpo, né? Então, eu diria que é outro pato é rítmico. É você falar uma outra língua e você querer implementar a sua entonação do português na Sim, língua, eu faço. né? Por isso que as pessoas falam, meu Deus, não sei se vocês já viram aquele vídeo, que são duas adolescentes que gravam assim um vídeo, acho que era tarefa de casa, e, Hello, Lorena, hello, how are you? I'm fine, and you? Eu acho que tá aí no YouTube. É aquela coisa, porque a entonação do português é assim, o português é tá, 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 tá. Eu vou visitar a minha irmã. Eu vou visitar a minha irmã. Sabe quando a gente está gravando um som assim Uhum. no recorder e aí você vê as ondas indo assim? Então, quando você está falando português, provavelmente está assim. Eu vou visitar a minha irmã. É muito não, 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 anasalado. Uhum. Quando é no inglês, é I'll visit my sister. I'll visit my sister. Você vê tan, 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 Obedece, né? né? Ele vai subir e desce. Por quê? Como eu acabei de falar, o inglês vai ser uma stress time language, que é o stress, é a sílaba, é a tonicidade. Ela vai trabalhar na tonicidade de cada palavra e Uhum. você só vai enfatizar a palavra que você mais importante na frase. O português já é uma syllable time language, você vai enfatizar para quase que igualmente todas as palavras da frase. Por isso que às vezes quando você está assistindo um filme em inglês, que está legendado, e você pensa, como assim? Ele não falou isso? Que eu não escutei ele falando aquela palavra ali? Porque as palavras mais fracas, elas são realmente ou faladas bem rapidamente, ou até Uhum. omitidas, às vezes. Sim. E tem línguas que, como o japonês, por exemplo, que é a Mora Time Language. Cada mora, que é cada símbolo, ela vai receber a mesma quantidade de tempo quando é pronunciada. Aí vai se assemelhar muito ao português. Tipo, língua é som. Então, esse platô, voltando, existe o platô estrutural, se diz a questão da gramática, que diz respeito à questão do vocabulário, estrutura mesmo da língua, e ao ritmo, que é a entonação, que é até mesmo a interferência do seu sotaque no quando na língua que você está tentando falar, às vezes a gente muda os brasileiros, a gente está falando dos brasileiros no caso, né? Uhum. Não Sim. são só os brasileiros, tá, gente? Quero que fique bem claro. Os italianos têm as suas próprias dificuldades. Os italianos têm uma dificuldade enorme em pronunciar a palavra com H, aspirado. A maioria não fala hello, não fala hi, eles falam hello, I. Os espanhóis, eles têm muita dificuldade em pronunciar palavras com o V, porque o V deles tem som de P. Então, a maioria, claro que não todos, mas, assim como não todos os brasileiros, têm essas dificuldades. Mas a maioria, ao invés de falar, por exemplo, very, vai falar berry. Por exemplo, Já muda o significado da palavra para quem está ouvindo. Se ele é nativo, ele não entende o que a gente está falando. é verdade, ele Não não vai entende. entender. E por isso que eu gosto de defender os professores de inglês que não são nativos, porque ele entende esse processo de aprendizado e ele é mais capaz de ajudar o aluno. Porque ele foi pelo mesmo processo, ele passou por aquilo. Exatamente. Por exemplo, os árabes, você vê que, como o R deles é bem forte, eles têm dificuldade no R do inglês, que é chamado retroflexo. Esse R retroflexo é aquele mesmo R do pessoal do interior de São Paulo. Quando fala assim, quando ele fica bem forte, ele vira carne, porta, portão, né? Esse é o R do inglês, mas você fala stronger, ou, Stronger, brother. ou no caso, no meio da palavra crazy. Geralmente os árabes vão falar crazy, porque o R deles é esse R tap, viu? Uhum. O que já os brasileiros têm bastante dificuldade, porque a nossa língua,
ela é uma língua silábica. Para a gente, no nosso cérebro, depois de uma consoante, tem que ter o som de uma vogal. No máximo, na nossa língua, a gente aceita, no cérebro da gente, a gente aceita duas consoantes seguidas. Mas mais do que isso, buga a cabeça da gente, por exemplo. Praia, né? Tudo bem. Mas quando você vê aquela arrumação do inglês, que tem três consoantes seguidas, não, minha gente, me ajuda a te ajudar em inglês, né? Como é que eu vou ler aqui essa palavra? Aquelas com TRH, por fica Senhor Jesus, né? Through, por exemplo. Vamos pegar um exemplo mais simples. A maioria, quando está aprendendo inglês, ao invés de falar but, que significa mas, vai falar but. Por exemplo, vou falar a palavra eu gosto de café, mas não gosto de leite. Uhum. Normalmente, o brasileiro vai falar, quase a maioria dos casos, I like. I like coffee, but I don't like milk. Isso Ele mesmo. sempre vai colocar um som vocálico no final da consoante que tem que ser muda. I like coffee, but I don't like milk. Então, então isso acontece porque não é, é burra, aquela criatura é burra, não, gente. É porque ele está transferindo o accent. Aí, se não trabalhar, o que acontece? Acontece o que a gente chama de fossilização. O que é um fóssil? É, de repente, um inseto, alguma coisa que caiu em um determinado local, aquilo ali nunca foi mexido e foi cauterizado por uma substância, um âmbar que caiu de uma árvore. Então, se tem um erro que está ali, ninguém mexe, ninguém corrige ele, ou o aluno fala, não me corrija, eu não gosto de ser corrigido, não importa se depois de 5 anos você leu alguma coisa, você está falando com alguém, a pessoa fala correto, você não tem a capacidade de se autocorrigir, nem de entender que o que você está falando tá errado. Por quê? Porque Uhum. já fossilizou. Então, tem circunstâncias assim também. Tem gente que chega nesse platô porque não corrigiu, e Sim. aí não é fácil mais para ele se livrar daquilo. E você comentando com relação à correção, eu sempre peço às pessoas, eles têm até falam, não, imagina, seu inglês é ótimo, eu falo, mas precisa melhorar ainda, pode me corrigir. Mas o que que acontece com a correção, pelo que eu percebi, mexe muito com a autoestima das pessoas e nem todo mundo aceita ser corrigido. Eu não tenho problema nenhum, eu já aprendi muita coisa e aprendo todos os dias. Por eu ser corrigida aqui em casa, eu sempre pergunto para o Joe me corrigir, que é o meu partner. Então, quando ele não me corrige, eu falo: você não está me corrigindo mais. Então, assim, eu vou lembrando, vou lembrando ele, assim, vai me corrigindo, porque isso me ajuda. Porque senão não melhora. Não é porque eu moro aqui na Austrália que eu falo inglês, como você comentou, o que está lá, o que eu aprendi no passado que não estava a pronúncia não era correta, ninguém me corrige. Assim, fora no meu trabalho. Eles entendem, às vezes nem entendem, só chacoalha a cabeça, tá? Então é mais ou menos assim. É Então eu verdade. sempre peço para as pessoas, eu não tenho problema nenhum que as pessoas me corrijam, porque o meu entendimento é assim, eu estou aprendendo nesse processo de correção. É verdade. Algo corrigir é tão complicado para a pessoa que está recebendo quanto para que está fazendo. Porque você, enquanto professor, o seu papel é corrigir. Eu corrijo. No primeiro dia de aula, eu falo assim, gente, eu sei que algum de vocês podem não gostar. E se você não gostar, você Uhum. depois tem total liberdade para chegar e me falar, professora, eu não gostei quando você falou assim. Às vezes, o processo de corrigir é difícil tanto para o professor quanto para o aluno.